Boa noite, meus queridos amigos. Estamos de volta com o nosso encontro de restauração, hoje, quarta-feira. E nós esperamos que Deus possa, mais uma vez, dispensar a todos nós uma porção de graça, de bondade, de misericórdia, restaurando a nossa vida naquelas áreas que nós mais necessitamos. Sejam bem-vindos. Aproveite este início de encontro. Estamos ainda online, a igreja está sem presença física das pessoas, apenas os que estão trabalhando conosco, e por essa razão estou eu sem máscara e sem qualquer proteção, porque a igreja está vazia neste contexto. E nós esperamos que você possa participar. Ligue, portanto, para outras pessoas, o programa vai começar, participe. É muito bom que você assista no horário que nós estabelecemos para o trabalho. 20 horas nas quartas-feiras, 10 da manhã domingo, 19 horas também domingo, ok? Então vamos meditar. Semana passada nós começamos a falar sobre as grandes orações de Jesus, mostrando onde que essas orações precisam começar, a fonte da oração. Se você não assistiu, está gravado no YouTube, no Face, você pode acessar as nossas mídias e assistir a primeira mensagem, a primeira reflexão. Vamos agora continuar e, certamente, falando da primeira oração que Jesus fez, né? Pelo menos a citação de Lucas, que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Quero ler capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 23. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando, começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, e aí vem a série de genealogias de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra. Vamos orar. Senhor, estamos de volta para falar sobre este assunto tão importante que é a oração. E que esta oração de Jesus seja aplicada também à nossa vida neste tempo em que nós estamos vivendo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E que todos digam amém. Louvado seja Deus. Quero começar citando um provérbio muito popular que você conhece, que diz assim: é mais produtivo ensinar a pessoa a pescar do que lhe dar um peixe. Você conhece essa expressão? Ensinar a pessoa a pescar, ensinar as coisas certas, porque não adianta dar o pão e amanhã vai sentir fome novamente. Então, é um provérbio que tem um sentido muito importante. E, na verdade, esta foi a oração do salmista, quando ele pediu a Deus, num determinado momento, não um dia de vida, mas ele pediu que Deus o ensinasse a viver. Veja o que diz Salmo 90, este salmo é um salmo de Moisés. No versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então ele não pediu apenas um dia, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a viver. Eu escrevi um livro baseado neste salmo, chamado Senhor, ensina-me a viver. E foi mudado o título depois para Tempo de Viver, em que eu analiso essa citação feita pelo patriarca Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias. Ora, queridos, nós não podemos perder de vista o fato de que o calendário das eras de Deus está se aproximando. É verdade. Eu tenho forte convicção a respeito, sem dúvida alguma, uma contagem regressiva para a volta do Senhor Jesus. Maranata, vem Jesus, não é? Nós estamos num processo, nestas eras de Deus, nestes tempos
Deus está preparando a sua igreja para o retorno do seu Filho. Por quê? Porque quando a gente olha os sinais que o mundo tem apontado, provam que este tempo realmente está chegando ao seu final. E por isso, por essa razão, nós precisamos, eu sempre bato nesta tecla, valorizar um momento, cada dia, cada oportunidade que Deus tem nos dado para preparar não só o nosso coração, mas para que nós possamos continuar sendo o que a Bíblia nos incita a sermos, luz e sal para este mundo. Precisamos falar a respeito da salvação do Senhor Jesus. Jesus veio com este propósito, ele veio para salvar aqueles que haviam se perdido, e o homem se perdeu. Por essa razão é preciso ser resgatado, restaurado à presença de Deus. Mas para isso demanda um esforço, demanda um trabalho, é preciso fazer algo mais. Eu estava, durante essas últimas semanas, assistindo um relato sobre a vida do ex-presidente George Washington, lá nos Estados Unidos. E a série estava mostrando no início da carreira dele, não era ainda político, ele estava comandando um pequeno exército, melhor dizendo, um pequeno grupo de soldados, né, que moravam nas aldeias próximas, porque havia uma guerra contra o Império Britânico. Então Washington foi encarregado de enfrentar em uma determinada batalha um grupo, né, de adversários que estavam ali querendo impedir que aquela nação ainda não criada se despontasse. E a primeira coisa que George Washington fez, ao examinar aquele grupo de homens que moravam nas aldeias e que formavam o que era chamado de exército, mas que ele percebeu que não tinha nenhuma conotação com um exército, a primeira coisa que ele fez para preparar aqueles homens foi dar uma orientação. Ele queria um exército bem equipado. Ele começou a estabelecer regras, normas, conceitos de guerra. Então ele começou a treinar aqueles homens simples que antes cuidavam das plantações e agora tinham uma arma nas mãos. Ele preparou aqueles homens para serem verdadeiros soldados. Eu gostei desta forma como ele trabalhou, porque sem um preparo, sem um exercício constante de aprimoramento, torna-se difícil vencer, você sabe, qualquer empreitada, qualquer desafio. Veja, por exemplo, o que Paulo ensinou ao seu filho Timóteo. Está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Paulo diz assim nos versículos 4 e 5. Nenhum soldado, veja, se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, por essa razão, é que nós tomamos a decisão, inspirados, creio eu mesmo, pelo Espírito Santo, de aproveitar essas quartas-feiras de restauração e mergulhar nesse tema, que é o tema mais comentado, mais estudado, mais pregado, e, no entanto, é um dos temas mais relegados a um segundo plano nesse exercício espiritual, que é a oração. A oração. E uma das maiores necessidades, eu penso, da igreja hoje é, sem dúvida, a prática constante das orações. Por isso Paulo, a gente sempre enfatiza aqui, diz que nós deveríamos e devemos orar sem cessar. Então vamos usar como plataforma, para nós aprendermos, as orações de Jesus, que para mim foram grandes orações, e que foram registradas pelo médico Lucas neste seu evangelho. Eu quero começar citando, me permita, um texto de um livro chamado A Oração Poderosa que Prevalece. Esse livro de Wesley Duell, ele escreveu o seguinte: o que conta para Deus não é a estatística, mas a profundidade em oração e a presença e o poder de Deus nas pessoas, nos cultos da igreja e na evangelização.
todos os alvos, disse ele, estabelecidos, as técnicas de gerenciamento eficazes e a administração computadorizada realizarão pouco, a não ser que estejam habilitados pela oração poderosa que prevalece. E ele arremata com essas palavras: a causa de Deus avança tímida e vagarosamente quando existem mais organizadores do que agonizantes, mais obreiros do que guerreiros da oração que prevalece. Veja que coisa interessante. A igreja avança muito devagar, porque ela está mais preocupada com o aspecto de organização, dessa administração. Está faltando, disse ele, pessoas que agonizem em oração, que mergulhem em oração, que orem com fervor. Não é apenas jogar palavras ao vento, mas orar com uma convicção. O nosso propósito, querido, eu já disse e repito, não é o de ensinar ninguém a orar. Não, não é esse o propósito. Mas é de animar você a ter uma vida de oração, a aproveitar os benefícios que a oração produz naquele que ora. E nós vamos aplicar nas nossas vidas os ensinos descritos nessas orações que Lucas registrou durante o ministério do Senhor Jesus. Eu penso que é do conhecimento do povo de Deus o fato de que a Bíblia, ela nos recomenda a prática de muitas virtudes. E essas virtudes são variadas, né? E há uma lista, inclusive, que o apóstolo Pedro fala, de associar, né, uma virtude com a outra, no sentido de que a pessoa se preparar para os embates da vida. Mas não há uma ordem tão repetitiva, queridos, quanto a oração, quanto a prática dessa virtude chamada oração. Romanos 12, Paulo diz assim: perseverem na oração. Efésios 6:18, Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Aos Filipenses ele afirmou: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica apresentem os seus pedidos a Deus. Em Colossenses, uma outra carta dele, ele diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Lá em Tessalonicenses, ele declara enfaticamente: orem continuamente. Ora, a lista é longa. Então há uma ênfase muito grande na palavra de Deus sobre a necessidade de nós orarmos. Mas como eu disse na primeira reflexão, é preciso aprender a tirar do tesouro as coisas boas. Porque muitas vezes as nossas orações são misturadas com coisas nossas. Muitas vezes a gente está orando, mas no coração há um desejo ruim, há uma incredulidade, há uma desesperança, há um desespero. Não é esse tipo de oração que nós devemos tirar deste tesouro. Este texto de Lucas, ele nos mostra como Jesus valorizava a oração, como Jesus levava a sério, né, esta prática espiritual. Porque a oração nos leva a uma vida de obediência a Deus. A oração nos faz dobrar, né, diante desta outra virtude importante que é a obediência. E eu creio que também a obediência é fruto que nasce da oração. Lucas, que nós lemos aí, diz que quando o povo estava sendo batizado lá por João Batista, também Jesus o foi. E veja, e enquanto ele estava orando, veja que coisa maravilhosa, enquanto ele estava orando, Jesus estava para começar, para iniciar, para dar o primeiro passo no seu ministério abençoado. E ele começou como? Orando. João Batista estava batizando e Jesus orando, esperando a sua vez, né? Eu penso que ele não orou, queridos, apenas quando desceu as águas. Ele desceu as águas porque estava em oração. As consequências desta obediência, deste produto da oração, marcou a vida de Jesus durante todo o seu ministério. Se você acompanhou comigo a leitura deste texto,
você vai verificar que a primeira coisa que aconteceu foi que o céu se abriu. Quem não deseja ver o céu se abrindo, derramando bênçãos e coisas maravilhosas sobre a nossa vida? O céu se abriu. A segunda coisa, ele foi cheio do Espírito Santo. A terceira coisa, ele recebeu a confirmação do seu pai: este é o meu filho amado. Há um outro livro chamado Toque o Mundo pela Oração, em que o autor diz o seguinte: a oração tem um braço comprido, ela pode alcançar até o céu. Aleluia! A oração tem um braço comprido, ela pode alcançar até o céu. Ora, ter o céu aberto, queridos, é ter a garantia de se manter as portas do inferno fechadas. Você entende isso? Quando nós abrimos as portas do céu, as portas do inferno são fechadas. Ter o céu aberto é ter a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ter o céu aberto é ter a confirmação de que estamos sob os cuidados de Deus. Que Deus olha para nós, e o que Ele disse ao seu filho, Ele diz para nós: você é o meu filho, você é a minha filha amada. Uma outra coisa que eu quero dizer nesta noite, que eu aprendo, é que a oração, ela age como um protetor contra as radiações do erro. A oração nos protege contra as radiações do erro. Versículo 23 diz: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele começou com oração. Por quê? Porque ele não podia errar. Ele não podia. Há um livro chamado, se não me falha a memória, mas pelo menos é o sentido do livro, né? Coisas que um líder não pode errar, situações que um líder não pode falhar, né? Jesus não poderia falhar, como nós não podemos falhar nessa nossa caminhada. Então é muito importante, para começar algo, para começar um trabalho, uma atividade, para começar um ministério, para começar um casamento, para começar uma atividade nova, você precisa antes orar. A oração evita que nós caiamos em erros. Jesus começou com oração, não se desviou do seu plano estabelecido pelo Pai, não desviou. Aquilo que o Pai confiou a ele, ele cumpriu, mesmo passando horas dificílimas, mesmo enfrentando os maiores desafios, ele o fez com segurança. Por quê? Porque ele sabia que não estava caminhando sozinho. Então comece a entender, Jesus estava aqui para ser batizado, não porque ele precisava fazer parte de uma determinada igreja. Hoje nós batizamos para que a pessoa seja, vamos dizer assim, filiada à igreja. Não, Jesus estava cumprindo um trabalho, estava cumprindo uma missão. Ele estabeleceu essa ordem, que aqueles que crescem deveriam ser batizados. Então ele deu o primeiro passo. Precisamos ter esse despojamento do corpo, da carne, a circuncisão do nosso coração, uma vida transformada, viver em novidade de vida. Então Jesus começou com oração. E ele sabia que era muito importante aquele momento. Por isso eu enfatizo: quem deseja começar e terminar, porque não basta começar. Conheço muitas pessoas que começaram bem, que caminharam bem durante um tempo e depois fracassaram, desanimaram, se afastaram, se deixaram dominar pela apatia, pelo desânimo, pelas perguntas e interrogações. Conheço muitas pessoas assim. Eu estou há 52 anos no ministério, já vi de tudo, queridos, já vi de tudo. Então, para começar e terminar, não basta começar bem. Você pode começar uma corrida na frente. Eu vejo quando assisto no final de ano aí a corrida de São Silvestre, né? Sai um monte de gente na frente, e, nossa, todos vão ganhar. E de repente a coisa vai raleando, se afastando, e apenas um chega lá no pódio. Então, para começar, a gente tem que começar bem, porque muitos dos nossos erros
acontecem por não envolvermos Deus naquilo que nós realizamos. Oramos muitas vezes depois de termos tomado as decisões, quando deveríamos orar antes de tomar qualquer decisão. Oramos quando já estamos mergulhados na correnteza, e aí é uma oração de desespero. Não, aprenda a orar antes de iniciar qualquer trabalho. Registre isso no seu coração. Aprenda a orar, a colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração, antes de você iniciar qualquer atividade. Jesus começou o seu ministério com oração. Observe que essa oração foi feita exatamente durante aquele momento maravilhoso de batismo. Ele não precisava, como eu disse, não precisava de nada daquilo, né? Mas o batismo, como a gente aprende, ele tem um sentido de capacitação para sermos verdadeiros crentes, né? Para termos uma verdadeira comunhão com Deus, para vivermos uma vida de qualidade que tenha a essência. Jesus não precisava nada disso, ele era o Filho de Deus. No entanto, foi batizado para mostrar a importância de se seguir os preceitos do Senhor. E mostrou que um ato como o batismo não pode ser apenas um ato físico, não é um cerimonial criado pela igreja. Naquele momento, Jesus levantou uma oração, mostrando que qualquer iniciativa precisa começar desta maneira. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Você sabe o que acontece quando o céu se abre para uma vida? Ao ser apedrejado, em razão de testemunhar de Cristo, a Bíblia diz que Estevão, ele viu o céu se abrirem e teve uma visão extraordinária. Lá em Atos 7, verso 55, ele diz assim, ele orou, mas Estevão, veja, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. O que ele viu? Ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus de pé, à direita de Deus. Ele levantou os olhos, ele viu coisas tremendas acontecendo, Jesus de pé, à direita de Deus. Ora, queridos, a oração abre possibilidades, ouça, a oração abre possibilidades para você vencer os piores momentos de sua vida. Imagine a situação de Estevão, sendo apedrejado, sendo maltratado, quase já expirando, porque ele morreu naquela situação, mas ele abre os olhos e ele vê os céus abertos. A oração é uma força que sustenta a sua vida quando as pedras são atiradas, quando você é atingido pelos dramas, pelas tristezas que invadem, que entram pelas janelas da alma e do coração. A oração, queridos, capacita cada um de nós, a mim e a você, a continuar defendendo a nossa fé, mesmo diante das ameaças do mundo, mesmo diante das incompatibilidades, mesmo diante das diferenças, mesmo diante das incompreensões. O que me interessa, eu estou na igreja por quê? Eu estou na igreja porque Cristo é o Senhor, é o cabeça da igreja. Eu estou na igreja porque eu sou amigo do fulano, sou amigo do Beltrano. Está bem, aleluia, glória a Deus. Mas quando você perde essa amizade, você vai embora? Não, eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu me envolvo porque o Senhor ama a casa chamada casa de oração, a ponto de jogar cambistas fora, derrubar mesas, num ato quase assim intempestivo de raiva. Não, Jesus estava zelando, porque ele amava a igreja. E veja mais, e o Espírito Santo desceu sobre ele, diz o texto, Lucas 3:22, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu, e que venha do céu nesta noite uma voz para abençoar a sua vida, e veio do céu uma voz, tu és meu filho amado. Queridos, nós somos filhos de Deus, nós somos amados de Deus, em ti, disse ele, eu me agrado, em ti eu me agrado. Que Deus se agrade de você, que Deus se agrade de mim. Vamos manter o céu aberto sobre as nossas vidas, vamos impedir que o diabo prevaleça contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos, contra tudo aquilo que nós temos desejado nesse nosso caminhar. Quando você começar algum trabalho,
algum relacionamento, algum projeto, por favor, não deixe de orar. Não deixe de buscar uma orientação a Deus. Não deixe de consultar o Senhor a respeito do que você está desejando realizar. Mesmo que você esteja ciente de tudo, mesmo que você esteja no controle de todas as coisas, não comece nada sem oração. Eu tenho uma prática, sempre que saio de casa, não falo verbalmente, mas eu oro no Espírito, e quando viajo eu digo: Senhor, toma esta viagem nas tuas mãos, abençoa a mim e a todos que vão viajar comigo na estrada, abençoa. É uma forma que eu tenho de sair em segurança. É uma oração curta? Mas a oração não é o muito falar, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas a gente faz antes de começar qualquer atividade. Jesus começou o seu ministério orando. O que você tem como projeto de vida para esse tempo? Nós temos conversado muito sobre, agora, o pós-pandemia, que já estamos entrando numa outra fase de pós, né? E a pandemia vai terminar, em nome do Senhor Jesus. E como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos fazer? Então aprenda. A oração é o ar, é aquele aparelho que ajuda os que estão contaminados a respirarem, né? A oração nos ajuda também a respirar, a manter os nossos pulmões funcionando no contexto espiritual de uma forma natural, de uma forma normal. Jesus orou durante um período muito importante, sabe, para começar. Quando ele chega às margens do Jordão, vê João Batista batizando, ele começa a orar. E ele desce as águas, ele é batizado, ele vê os céus abertos, o Espírito Santo desce sobre ele, e ele vê a confirmação dizendo: não, esse é o caminho. Deus confirmando: você é meu filho amado. Você não vai estar sozinho nessa jornada, você não vai estar sozinho nesta caminhada. Deus vai segurar as suas mãos e juntos vocês vão avançar e vão conquistar coisas impossíveis. A oração, ela transforma completamente a natureza, o mundo. Jesus chegou a ponto de dizer: olha, se vocês orarem, vocês podem pedir que esse monte se desloque. Ele estava falando de uma forma clara para os seus discípulos. Não, mas não é uma coisa literal para nós. São montes, são problemas, são doenças, são crises, são dificuldades, são desânimos. Podem ser arrancados e Deus vai nos levar a ver os céus abertos. Que Deus abençoe você. Que você aprenda, antes de começar qualquer coisa, esta é a tônica dessa primeira oração de Jesus. O primeiro aprendizado, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Semana próxima, nós estaremos trazendo mais uma das grandes orações do Senhor Jesus para a edificação da nossa vida, da nossa casa, dos nossos familiares, do nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos orar? Pai, eu abençoo este momento. Antes de pregar esta mensagem, eu orei. Eu pedi graça para que as palavras pudessem fluir, para que nós pudéssemos alcançar com este simples pensamento, mas importante, Pai, no processo de construção de uma vida sadia, orar antes. É verdade que Moisés cantou um cântico lindo, que foi até lembrado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, o cântico de Moisés, mas ele cantou depois de atravessar o mar. Nós queremos cantar antes de atravessar os mares, antes de nós enfrentarmos as lutas, as dificuldades. Abençoa cada pessoa que está participando conosco, ser presente durante essas quartas-feiras de restauração. Então, restaura a nossa inspiração, a nossa vontade, o nosso desejo de sempre começar com oração. Eu abençoo, eu entrego em tuas mãos a todos estes queridos amigos e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo próximo, 10 horas da manhã, estaremos de volta com um culto presencial. E à noite, 19 horas, com pregação através da internet, via online. Se inscreva nos nossos programas aí, nas nossas plataformas da mídia, faça a sua inscrição, convide outras pessoas a participarem conosco. Se você precisa de oração, entre em contato conosco. Nós temos uma equipe que ora, que intercede, temos um grupo de intercessores. Oração é muito importante. Então, se você vai começar algo, ligue, telefone,
Mande uma mensagem por WhatsApp, dizendo, ore por mim, vou começar um trabalho. Nós estaremos juntos com você, ok? Até novamente nos encontrarmos. Que você tenha uma noite tranquila e um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. E aqui fica o seu amigo, o Bispo Tito Oscar, dizendo que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Amém.